O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast, mas antes eu quero pedir a vocês para seguirem o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast, e queria pedir também que vocês se inscrevam no canal do YouTube, tá? Os links que os levarão tanto para o canal do YouTube como para o perfil do Instagram estarão na descrição desse episódio. Então, amigos, mais um episódio aqui, né? E hoje eu vou trazer para vocês um caso bem misterioso, né? Algo ali que chama muito a atenção. Aconteceu em plena luz do dia. E é uma história muito interessante que intriga as autoridades, né? Mas antes, amigos, queria falar para vocês o seguinte. Vai sair também, além desse episódio que eu estou gravando hoje, vai sair o primeiro episódio baseado no livro escrito pelo pai do Jeffrey Dahmer, né? Eu vou fazer aí, acredito que um especial em 2 episódios baseado nesse livro e, claro, vou fazer ali uma introdução. Acredito que a grande maioria de vocês já conhece a história, mas a gente vai falar um pouquinho ali e depois focar nesse livro escrito pelo pai do Jeffrey Dahmer, porque ele traz ali informações muito interessantes, né, do passado ali, da época em que o Jeffrey Dahmer era apenas uma criança, né, e tudo que ele passou ali na infância, o que ocorreu, a relação dos pais, né, como ele começou a ter ali alguns sentimentos estranhos, né, vamos dizer assim. Então, vou trazer para vocês esse episódio que eu estou gravando agora aqui sobre esse caso e depois também vai ter aí os episódios baseados nesse livro, tá? Então é isso, amigos, a gente vai para o episódio 94, que será a primeira parte desse episódio. Eu vou fazer ele em 2 partes, então espero que vocês gostem aí. É um caso realmente misterioso ali, cercado, envolto, né, em mistério. Uma ligação para o serviço de emergência é feito por uma mulher que informa ter encontrado 2 corpos baleados na reserva Rock River. A mulher diz que acredita estarem a mais ou menos 5 quilômetros da entrada e diz que as 2 pessoas, com certeza, estão mortas. Era 4 de junho de 2019. Por volta das 17h20, quando Caitlin e Tony Vacha percorriam uma das estradas da reserva. Caitlin conta que eles queriam ver se dava para entrar com os caiaques naquele local, quando avistou um homem caído ao chão, na beira do rio. A mulher diz que pediu ao parceiro para que vissem o que estava acontecendo. Tony lembra que ao se aproximarem, o homem estava com os joelhos dobrados e o corpo virado para o rio, e então percebeu que havia uma marca de tiro na cabeça do indivíduo. Caitlin se recorda que aquilo parecia ter acontecido há pouco tempo, e então perceberam que havia um outro corpo, de uma mulher caída de bruços, já dentro do rio. Caitlin lembra de ter ficado em choque ao ver aquela cena
e Tony diz que ficou muito agitado e obviamente com medo. Tony então disse a Caitlin que voltasse imediatamente para o carro, e ao voltar para o veículo, ela diz ter visto uma caminhonete parada com uma pessoa dentro e diz que achou aquilo muito estranho. Foi após entrar no carro que Caitlin pegou o celular e ligou para o 911. O detetive Dan Silves foi o policial que atendeu a ocorrência e foi direto para o local com outros 3 investigadores. O detetive lembra que o casal morto era um homem negro, caído próximo a um banco que ficava de frente para o rio, e uma mulher branca de bruços já dentro da água, cerca de 2 metros à frente do corpo do homem. As 2 vítimas tinham marcas de disparos de arma de fogo. O homem levou 2 tiros e a mulher 1 disparo. Ou seja, poderia ser 2 situações, um homicídio duplo ou um homicídio-suicídio. Ao revistar a cena do crime, 3 cartuchos de uma arma de calibre pequeno foram encontrados, e quando os corpos foram virados, nenhuma arma foi encontrada embaixo deles. Então, a possibilidade de homicídio-suicídio estava descartada. Aquilo se tratava de um duplo homicídio. O policial explica que quando um tiro é disparado, o cartucho é expelido do revólver antes de o próximo tiro ser dado. Então, como os cartuchos estavam muito próximos dos corpos, fica claro que o atirador estava perto das vítimas ao atirar. O investigador ainda diz que crimes cometidos com armas de fogo naturalmente são mais difíceis de resolver que um homicídio em que houve contato entre a vítima e assassino, ou seja, a distância entre a vítima e o suspeito é um fator que dificulta a investigação, pois não há prova transferida para a vítima. Ele está falando, né, de crimes onde há ali uma luta corporal, né, ou quando o assassino usa uma arma branca, por exemplo, né, que ele geralmente tem contato ali com a vítima, ou em casos em que há realmente uma luta ali, onde a vítima tenta se defender, às vezes ela arranha o assassino e a pele, né, do assassino, vestígios da pele, ficam debaixo das unhas, né, da vítima. Nos casos de morte por arma de fogo não tem, né, essa questão, né? Então, são menos provas para se trabalhar. O promotor assistente da promotoria de Cuyahoga, Saleh Avadallah, explica que em casos como esse, sua presença se faz necessária para se responder a questões legais no local. Saleh diz que após os corpos serem levados da cena para a realização da análise e autópsia, o passo seguinte é identificar essas vítimas, quem elas eram e como se conheciam. Foi constatado que havia 2 carros desocupados no estacionamento da reserva. Os carros estavam a cerca de 30 metros de onde as vítimas foram achadas. Ao checar as placas, foi descoberto que o modelo sedã estava em nome de Kate Brown e o SUV era registrado em nome de Cornell Sledge. E aí, para vocês visualizarem, para vocês conseguirem visualizar o local, a cena do crime e o entorno, era o seguinte: era aqueles parques, né, que tem muitas árvores, muito área verde e tinha um rio. E entre a estrada e o rio tinha um espaço ali onde você deixava o carro. Nessa parte onde eles estavam tinha um banco, né, um banco ali que ficava de frente para o rio e de costas para a estrada. A estrada mesmo normal, estrada, né, com asfalto e tudo, não era aquelas estradas de
de terra não, é estrada asfaltada e tal. Vocês sabem que nos Estados Unidos tem muito esse tipo de parque, e lá era o chamado Metro Park. Ainda vou falar um pouco mais, né, do local, mas era um desses parques e a cena era essa. Os carros estavam atrás do banco, né, ali numa distância de mais ou menos 20, 30 metros. O banco ficava de costas para a estrada e esse banco ficava bem na beira de um rio, de frente para o rio. O homem estava caído ao lado do banco e a mulher já dentro do rio, de bruços, e os dois baleados, né, baleados na cabeça. Isso só para vocês terem ali uma noção e visualizarem a cena do crime, tá? E aí a gente vai para o relato de Tom e Kim Brown, os pais de Kate Brown, né, a mulher, uma das vítimas. Tom se recorda que eram umas 3 horas da manhã, quando viu alguém com uma lanterna na frente da casa. Ao descer e chegar na porta, ele viu 2 policiais que se identificaram e disseram o seguinte, abre aspas, temos uma notícia ruim sobre sua filha Kate, fecha aspas. Os 2 homens que eram investigadores do Metro Park foram também até o endereço dos pais de Carnell Sledge e mostraram fotos dele, a outra vítima morta. Carl, pai de Carnell, confirmou que se tratava de seu filho e disse que a esposa estava dormindo, então pediu que os investigadores fossem até a cozinha. Carl então chamou sua esposa Darlene e os detetives lhe disseram que o filho tinha sido assassinado junto com uma garota nos Metro Parks. Essa parte, né, a gente já viu muito isso em filme, né? A polícia vai até os familiares, quando eles conseguem identificar, né, as vítimas, eles têm que fazer esse trabalho aí que deve ser terrível, né? Avisar alguém que um ente querido foi encontrado morto, né? Eles vão na casa dos pais da Kate Brown, né? E depois na casa dos pais do Carnell Sledge, que eram aí as 2 vítimas. E aí a gente volta lá para o relato dos pais da Kate, porque eles informam que Carnell era um grande amigo de sua filha. Kim Brown diz que foi um grande baque para ela saber que, além da filha, seu grande amigo, que ela chamava carinhosamente apenas de Nell, também tinha sido baleado e morto. O pai de Carnell conta que primeiramente não acreditou e ficou perguntando se os investigadores tinham certeza que era ele, que era seu filho. Darlene, a mãe, lembra que foi muito difícil receber aquela notícia e digerir aquilo, e diz que era estranho, pois eles não sabiam quem era e não conheciam Kate Brown. Os pais de Kate dizem que após os policiais irem embora, foi muito complicado, pois naquele momento sabiam que tinham que dar aquela triste notícia para as irmãs de Kate. Lauren Brown, uma das irmãs de Kate, lembra que a menina era uma típica irmã mais nova que sempre a seguia onde ela ia e queria usar suas roupas e usar suas coisas. Alexandra Brown, a outra irmã de Kate, diz que ninguém na sua vida a conhecia tão bem quanto ela e que ela sempre foi a irmã mais velha protetora que estava sempre ao seu lado. Então a Kate, ela era a irmã do meio, né? A Lauren Brown era a irmã mais velha dela e a Alexandra Brown era a irmã mais nova, né? Lauren conta que Kate era muito alegre e descontraída, mas diz que a luta entre a luz e a escuridão era difícil. Kate sofria de depressão e ansiedade. Lauren diz que por vários anos, o único mecanismo de defesa de Kate contra isso
era a bebida. Porém, Kate decidiu parar de beber e estava se descobrindo e feliz com o trabalho que tinha no marketing de uma loja de joias. Ou seja, segundo as irmãs, atualmente Kate estava bem, estava feliz. Lauren ainda lembra que Kate lhe mandou uma foto mais ou menos uma semana antes de morrer, e a legenda da foto dizia o seguinte, abre aspas, Stella recuperou o estilo, Stella está de volta, fecha aspas. Segundo Lauren, Kate também falou que tinha saído com Carnell na noite anterior. A irmã mais velha de Kate explica que o casal tinha uma amizade singular e já se conheciam há 10 anos. De acordo com Lauren, a relação de amizade tinha altos e baixos, mas diz que os dois não eram namorados e quando um deles estava com um parceiro ou parceira, eles não se falavam tanto, mas sempre que os dois estavam sem namorar, a amizade voltava a ser como antes e sempre se reconectavam. Então aqui, essa irmã diz que os dois não tinham um relacionamento, nunca tiveram, e não tinham um relacionamento de casal mesmo, né, de namoro. Eram amigos, né? Isso falado por uma das irmãs da Kate. E aí a gente vai saber um pouco mais agora de quem era o Carnell Sledge. Os pais dizem que Carnell era um garoto incrível. O irmão mais novo, Terence Sledge, diz que Carnell era seu exemplo e que ele sempre foi um cara obstinado e apaixonado que o fez gostar de esportes. Com lágrimas escorrendo pelos olhos, Terence lembra que o irmão era grande, tinha 1,90 de altura e 100 quilos, mas não era um cara intimidador e não era de brigar. E diz que mesmo após crescerem, o irmão sempre o tratou como seu irmãozinho. A avó, Audrey Posey, diz que Carnell sempre queria ajudar as pessoas, mesmo ainda muito novo, e lembra que o neto sempre trabalhou com crianças e antes de ser morto, ele treinava jovens com deficiência. O ocorrido é noticiado pela mídia e informa que o médico legista realizará autópsias naquele mesmo dia. E aí a gente vai saber mais, né, sobre o local onde aconteceu o crime. O sistema do Metro Park em Cleveland é chamado de Colar de Esmeralda, pois há vários parques com muita área verde na região. É muito comum ver pessoas fazendo exercícios nos parques, pessoas correndo, fazendo caminhada, famílias passeando também com seus bebês. Lauren diz que todas as classes sociais frequentam os parques. Kate Brown morava em um prédio que tinha vista para os Metro Parks e costumava encontrar vários amigos no local, porque era um local lindo, é o que diz a mãe de Kate, Kim Brown. O chefe de polícia Kelly Stillman, responsável pelaquela área, explica que não há muitos homicídios na região e especificamente na área dos Metro Parks, o último homicídio registrado antes desse aconteceu há 20 anos. Kelly ainda explica que o local onde aconteceu o ocorrido estava bastante movimentado naquele dia e por isso considerou aquilo muito estranho. O que chama muito a atenção é que a estrada que passa ali atrás do banco onde os dois estariam sentados à beira do rio é bem movimentada naquele horário. Então, é difícil acreditar que tenha ocorrido sem ninguém ter visto ou ouvido nada. E aí vocês lembram que o casal, né, o casal que encontrou os corpos, foi quem ligou, né, para a emergência, eles disseram ter visto um homem numa caminhonete bem próximo ali no estacionamento.
a polícia descobriu que o homem em questão trabalhava em uma empresa de telhados e, segundo o relato dele para os investigadores, ele viu Kate e Carnell chegarem ao local. Segundo o homem, ele fazia as ordens de trabalho e estimativas de orçamento quando tudo aconteceu. De acordo com o homem, ele não ouviu nenhum barulho de tiro e nem viu pessoas suspeitas na região, ou seja, o homem afirma que não viu nada. Ao saber do relato dessa testemunha, a mãe de Carnell diz que não acredita nele e questiona como uma pessoa estava ali às 17 horas e não ouviu sequer um tiro. O investigador Don Silves, porém, diz que armas de calibre pequeno fazem menos barulho e, caso a arma usada ainda estivesse com um supressor, um silenciador, pode realmente não fazer barulho. Ou seja, para os investigadores, é possível que o homem na caminhonete realmente não tenha ouvido os tiros de onde ele estava, de dentro do carro. O investigador, quando ele explica isso, ele diz, ele estava do outro lado da estrada. Ele comenta que o homem, podia estar ali a mais ou menos 40 metros de distância e que talvez estivesse dentro do carro com os vidros fechados. E, por se tratar de uma arma de calibre pequeno, que poderia ainda estar com um silenciador, é possível, há essa possibilidade de que ele realmente não tenha ouvido os tiros. E ali, dentro do carro, com a atenção nos documentos e tal, e pode ser realmente que ele não tenha percebido aquilo. E aí a gente lembra que quando o casal encontrou os dois lá mortos, o homem ainda estava lá. Ou seja, ele estava quando o casal chegou, ele continuou depois do casal que encontrou ligar para a emergência. Então ele esteve lá durante todo o tempo e ele diz que não ouviu nenhum tiro. Olha isso. O detetive conta que o homem foi a primeira pessoa a ser investigada, pois estava no local antes, durante e depois do crime. Don Silves diz que ele foi investigado minuciosamente desde o início e, após uma análise de seus aparelhos eletrônicos, como um tablet que usava para trabalhar e seu celular, foi possível confirmar que ele estava trabalhando realmente durante o horário do crime. A polícia confirma que o cara realmente estava ali. Quando ele estava dentro daquele carro, ele estava em contato com a empresa e realmente trabalhando, Outra possibilidade levantada inicialmente foi de que aquilo poderia ter sido um roubo que deu errado, mas que foi descartada, já que as duas vítimas estavam com seus pertences. Entre os pertences estava o celular de Kate, que estava com ela, e mais 2 aparelhos celulares que estavam no carro de Carnell, um de trabalho e outro pessoal. Além disso, suas carteiras também não foram levadas. Olha só. A investigação constatou que havia sangue na parte de trás do banco, no lado em que Carnell estava sentado. Isso fez os investigadores acreditar que a dinâmica do crime foi a seguinte: o atirador chegou por trás e deu o primeiro disparo na parte de trás da cabeça de Carnell, que caiu para o seu lado direito. Ao cair do lado do banco, Carnell levou o segundo tiro na cabeça. Kate teria pulado para o rio após ouvir o primeiro disparo contra o amigo. Na tentativa de se salvar, ela tentou correr, mas levou um tiro na parte de trás da cabeça quando já estava dentro do rio. E aí, amigos, para vocês também visualizarem e terem uma noção melhor, não é que o corpo dela estava boiando e tinha água assim, num nível alto, não. Era um rio
que a beirada dele aqui era muito raso. Então, ela estava nessa parte. Uma parte ali que cobria talvez só os pés, né? Não é que o rio todo tivesse um nível de água alto, não, né? É conforme você entrasse, aquele rio ia ficando mais fundo, mas ela estava bem ali na beirada realmente, onde a água ainda era bem rasa, né? Não se sabe quem era o alvo, mas o fato de Carnell ter levado o primeiro tiro e ter sofrido 2 disparos indica que talvez ele fosse o alvo. Analisando o local do crime, Don Silves diz que é mais provável que o atirador tenha vindo da estrada, que passa alguns metros atrás do banco ou do estacionamento, e que talvez a rota de fuga tenha sido a mesma. Don também considera possível que o criminoso tenha vindo pelo bosque e diz que do local onde os dois estavam até uma trilha que fica embaixo da ponte Lorraine Avenue dá cerca de 150 a 200 metros de distância. E aí essa trilha é o seguinte, amigos. O banco ele está aqui, como eu falei, na beira do rio. Se você for para a direita, tem várias árvores e tem o gramado. Seguindo pela direita, né, andando ali paralelo à estrada, você andando de 150 a 200 metros, você chega embaixo de uma ponte, que era uma ponte avenida, e que tinha uma trilha onde você podia ir para qualquer lugar. Ou seja, o cara pode ter vindo por ali, ter chegado até eles e ter atirado por algum motivo, e ter feito esse caminho também voltando. E aí, ali embaixo da ponte, ele pode ter subido para pegar a ponte, a avenida. Ele pode ter seguido a trilha também. Então, há várias possibilidades. E o fato de ser muito perto dessa avenida, onde ele podia fugir para qualquer lado, né? Então, fica muito difícil de imaginar qual que foi a rota de fuga dele. O agente especial do FBI em Cleveland, Todd Krajak, explica que o FBI não costuma atuar em casos de homicídio, pois não se trata de um crime federal, mas diz que se envolveu nesse caso porque os responsáveis pelo Cleveland Metro Parks pediram sua ajuda. Conforme a investigação avança, todos os envolvidos, investigadores, policiais, testemunhas, decidem fazer uma reunião para tentar montar uma linha do tempo do que teria acontecido no dia do ocorrido. Analisando as câmeras de segurança do apartamento de Kate, os investigadores descobrem que ela chegou em casa do trabalho e se registrou numa academia localizada ali mesmo na propriedade, por volta das 15 horas e 38 minutos. Os registros no celular dela mostram que Carnell enviou uma mensagem às 16 horas e 2 minutos, convidando-a para se encontrar com ele mais tarde. Os investigadores, porém, não descobrem o motivo dos dois se encontrarem e eles teriam combinado isso por ligações, de acordo com o investigador Don Silves. O policial diz que eles não tiveram acesso ao conteúdo das chamadas. Nesse ponto aqui, amigos, é importante eu dizer que não há informação do porquê disso, do porquê que eles não tiveram acesso ao conteúdo dessas chamadas, que se a polícia tem acesso a esse conteúdo, eles podiam descobrir o porquê que eles marcaram aquele encontro ali, né? Não sei, por algum motivo legal, a polícia, os investigadores não tiveram acesso a essas ligações. O que se sabe é que Kate fez uma ligação às 16h10 para Carnell, e que essa chamada durou em torno de 10 minutos. Outra descoberta da investigação foi o horário em que Carnell saiu do trabalho. Era por volta de 16 horas e 24 minutos. Kate deixou a academia às 16h31 e nesse momento os dois estão indo em direção ao parque. Naquele dia,
um dos agentes do departamento de polícia estava com o radar na estrada que fica a cerca de 1,5 km do local do ocorrido. A câmera do painel desse agente registrou quando o carro, que parecia ser o carro de Kate, passou pela estrada do parque às 17h01. Apenas 2 minutos depois, às 17h03, a câmera do painel do agente pegou o carro de Carnell. De acordo com o que os investigadores apuraram, dali até o local do crime, eles levaram cerca de 2 minutos. Os dois estacionaram seus veículos e então sentaram no banco, de frente para o rio. Então, segundo essa linha do tempo, por volta de 5h05, 5h06 no máximo, os dois estavam no banco, sentados no banco lá de frente para o rio, já lá no local do crime. Algo que ninguém sabe e os investigadores não conseguiram descobrir é por qual motivo os dois se encontraram naquele dia. Os familiares se perguntam qual o motivo daquele encontro entre os dois e ficam imaginando se aquilo acontecia sempre e ninguém sabia, ou se foi algo isolado. A mãe de Carnell diz que acredita que aquele encontro realmente foi algo de última hora, mas diz que também achava que o filho estava lá para ajudar Kate de alguma forma, pois quando Kate estava passando por um momento difícil, ela procurava Carnell. Mas ao se descobrir que foi Carnell que a procurou, todos acreditam que ele tinha algo muito importante para dizer a ela e imaginam que tinha algo a ver com a relação dos dois e que provavelmente ele queria ser mais do que apenas amigo dela. Olha isso. De acordo com uma das irmãs de Kate, ela tinha contado mais ou menos 2 meses antes que Carnell lhe falou o seguinte, abre aspas, Kate, um dia nós vamos acabar juntos, fecha aspas. Alexandra diz que pode ter sido isso. Carnell a chamou ali para falar algo sobre a relação deles. A mãe de Carnell diz que essa possibilidade não faz sentido para ela, pois naquele dia o filho já tinha combinado de fazer um jantar em família às 17h na casa da avó, mas 17 e pouco ele estava com a Kate lá no outro lado da cidade. Vocês vão entender como era em sentidos opostos, né? O Metro Parks e a casa da avó, onde ele tinha combinado esse jantar. Darlene explica que o Rock River Metro Park fica na zona oeste de Cleveland. Então, ficaria totalmente contramão para Carnell sair do trabalho, ir até ao parque e depois voltar para a casa da avó, que fica no sentido oposto ao Metro Park, na zona sudeste. O trabalho dele era bem próximo da casa da avó, muito mais próximo do que o parque. E ele decide, mesmo tendo marcado esse jantar às 17h na casa da avó, que ficava próximo do trabalho dele, sair do trabalho dele e ir no sentido totalmente oposto da casa da avó, que era lá na zona oeste, onde ficava o parque, e depois de lá ele voltar. Então, as pessoas acham estranho e acreditam que ele realmente tinha algo muito importante para falar com ela, porque o horário que era para ele estar na casa da avó, já começando lá os preparativos para o jantar, ele estava com a Kate lá no outro lado da região, né? Darlene acredita que algo muito importante fez Carnell ir ao encontro de Kate bem no horário do jantar, que ele já tinha combinado antes com a família. E aí, seguindo a linha do tempo, os dois chegaram ao local do crime por volta das 17h05. Kate chegou uns 2 minutinhos antes, mas às 17h06, no máximo, os dois estavam lá. Às 17h08, Kate desbloqueou
e olhou o celular. A ligação para a emergência foi feita às 17h22, ou seja, eles foram mortos nesse espaço de tempo de 14 minutos, entre 17h08 e 17h22. Para a polícia, o grande mistério é o motivo. Por que os dois foram mortos? Se trata de um ataque pessoal? Um crime passional? Quem era o alvo? Foi algum estranho que fez aquilo? Ainda não se sabe. É isso, amigos. Eu vou ficar por aqui com a primeira parte, né? Vão ser 2 partes aí bem curtas, mas vou deixar vocês pensando aí, porque é realmente um mistério aí, algo intrigante, né? Principalmente essa questão de um cara que estava dentro de um carro a cerca de 40, 50 metros, que assume que viu o casal que foi morto chegando. O casal é morto, ninguém sabe por quem, né? Ele diz que não ouviu tiros, que estava ali dentro do carro trabalhando, a polícia confirma isso e não se sabe qual seria o motivo. Mas eu volto em poucos dias com o desfecho, né, a segunda parte desse caso para vocês e também com o primeiro episódio baseado no livro escrito pelo pai do Jeffrey Dahmer. É isso, amigos, em poucos dias eu trago mais outro episódio para vocês aqui no Crimecast.